Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras, e eu irei continuar o estudo sobre os deveres dos cristãos. No primeiro vídeo vimos que todo cristão tem o dever de obedecer a Deus. No segundo, todo cristão tem o dever de orar a Deus. No terceiro, todo cristão tem o dever de render graças a Deus. E agora, em quarto lugar, quais são as tarefas da igreja? Quais são os deveres da igreja, de nós que fazemos parte do corpo de Cristo? Em quarto lugar, todo cristão tem o dever de amar a Deus acima de tudo. Isso que eu irei dizer aqui é característica do regenerado, daquele que a Bíblia chama de eleito, ou seja, salvo, aquele que o seu nome está escrito no livro da vida. Ele ama aquilo que ele odiava e agora ele odeia aquilo que ele amava. Então, o cristão, ele ama a Deus acima de tudo. E em Mateus 22, do versículo 35 ao 40, quando um doutor da lei interrogou Jesus para colocá-lo à prova, ele perguntou qual é o maior mandamento da lei, qual é o grande mandamento da lei. E aí o Senhor Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, desses dois mandamentos dependem todas as palavras sagradas de Deus. Desses dois mandamentos dependem todas as escrituras. Então, meus irmãos, a lei aqui é uma referência aos 10 mandamentos, o decálogo. E quando estudamos os 10 mandamentos, observamos que eles estão divididos em dois grupos. Os primeiros 4 mandamentos do decálogo formam o primeiro grupo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esses 4 primeiros mandamentos, que formam o primeiro grupo do decálogo, eles dizem respeito ao relacionamento do povo de Israel com o seu Deus, e posteriormente o relacionamento daqueles que serviriam a Deus com o seu Deus. E quando a gente observa aqui Jesus falando exatamente sobre isso, nós vemos que aqui é um resumo dos 4 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O segundo grupo do decálogo, ele é formado pelos 6 mandamentos posteriores: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás o que é do teu próximo. Esses 6 mandamentos tratam do relacionamento do povo com o seu próximo, e eles dizem respeito exatamente a isso aqui que Jesus está ensinando: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas a questão é a seguinte: é porque antes de amar o próximo, eu tenho que amar a Deus acima do meu próximo. Eu tenho que amar a Deus acima das pessoas. Então, o marido tem que amar Deus acima da esposa. A esposa tem que amar a Deus acima do marido. Os filhos têm que amar a Deus acima dos pais. Os pais têm que amar a Deus acima dos filhos, e assim sucessivamente. Não importa o nível de intimidade que eu tenha com alguma pessoa aqui, eu tenho que amar a Deus acima dessa pessoa. Ainda que o meu amor por ela seja o maior amor do mundo, o meu amor a Deus tem que ser maior que esse. E aí depois sim eu posso amá-la como eu me amo. Mas a questão, meus irmãos, é a seguinte: existe uma relação entre o amor e a obediência a Deus. Ou seja, eu só posso amar a Deus se eu
o obedeço. E eu só posso obedecer a Deus se eu o amo. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, existe uma relação entre o amor e a obediência. E o Senhor Jesus, ele ensinou isso para os seus discípulos. Em João capítulo 14, no versículo 15 e depois do versículo 21 ao 23, para os discípulos. Olha o que ele diz. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, Pedro, Tiago, João, André, Judas, vocês que são meus discípulos, aqui não o Judas, o que traiu Jesus, viu? Vocês que são meus discípulos, vocês me amarão se vocês guardarem os meus mandamentos. Jesus está ensinando os discípulos. Versículo 21 ao 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que interessante. Só ama a Cristo quem guarda os seus mandamentos. Aquele que guarda os mandamentos é porque ama a Cristo. Aquele que ama a Cristo será amado pelo Pai de Cristo, ou seja, por Deus. Aquele que ama a Cristo, porque guarda os seus mandamentos, Cristo o amará e se manifestará a ele. E se alguém ama a Cristo, porque guarda a sua palavra, Deus o amará, e Deus e o Senhor Jesus virão para ele e farão nele morada. Olha que interessante. Então, existe uma relação entre o amor e a obediência a Deus. Eu só posso amar a Deus se eu o obedeço. E eu só posso obedecer a Deus se eu amá-lo. Então, meus irmãos, todo cristão tem o dever de amar a Deus acima de tudo. E o nosso amor por Deus é contínuo. Ou seja, eu amo a Deus hoje, mas não sei não, estou sentindo que amanhã eu não vou amar. Ou eu amei Deus na semana passada, mas agora eu não amo. Não existe isso. O amor do cristão, ele é contínuo, ele é progressivo, ele nunca para, ele nunca termina, ele nunca se atrofia. Nós sempre vamos amar a Deus. Nós sempre vamos amar a Deus acima de tudo e de todos. Tá bom, meus irmãos? No próximo vídeo eu ainda continuarei falando sobre os deveres dos cristãos, e o desejo do meu coração é que todos nós sejamos iluminados pelo Espírito Santo para aprendermos a palavra, a exposição da palavra. Tá bom? Meus irmãos, Deus vos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.